Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando aqui para falar dos temas do poder e da política. Diego, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Hoje é sexta-feira. Isso. Delícia. tá situado no dia da semana. Ô, Diego, a gente está fazendo uma enquete aqui. Quantos dias teve a sua semana? Quer falar também? Essa semana que começou lá? Nossa, gente. Para quem tem filho pequeno, todo dia é segunda, né, Michele? É meio isso. Mas essa semana de eleição, com tanto acontecimento, com tanta coisa, Jesus, parece que já tem uns 95 dias. E Diego, essa longa semana marcou o começo da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A transição ela vai se dando no aspecto político, no aspecto econômico, transição para fazer orçamento para o ano que vem, transição para tomar o pé da situação da administração do país. E chamou a atenção, principalmente ontem, alguns depoimentos de parlamentares e líderes ligados a igrejas evangélicas. Como é que reagiu a bancada evangélica que majoritariamente apoiava Jair Bolsonaro, Diego? Pois é, Mauro, de maneira geral, da mesma forma que os outros universos, né, estão aí encarando esse momento, com um certo pragmatismo, né? Isso não me surpreende, porque a gente já viu em anos anteriores esses mesmos líderes evangélicos que estavam abraçados a Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos, anos anteriores estavam também com os governos do PT. É claro que de 2018 para cá, a eleição ficou muito marcada entre o que se entende ser a direita brasileira e o que entende ser a esquerda brasileira. E aí, por uma questão das bandeiras que são colocadas, os evangélicos acabam se colocando do lado, pelo menos boa parte deles, do que se diz ser a direita brasileira, e nesse caso estava sendo representada pelo presidente Jair Bolsonaro, que não conseguiu a reeleição. Mas da mesma forma que a gente vê ali o Ciro Nogueira, né, que é um camaleão político que vai mudando de cor a depender da situação, a depender da conveniência ali do momento, nós também estamos vendo líderes evangélicos fazendo este mesmo movimento. Antes disso, eu queria dizer que está claro, cada vez mais vai se consolidando no Brasil, isso não é em 2022, isso não foi em 2018, isso é um caminho, né, que está sendo construído pelos evangélicos no Brasil, eu diria até mesmo no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, está claro que eles são uma parcela do eleitorado muito importante. Não apenas numericamente, nós estamos falando hoje dos evangélicos compondo cerca de 30% do eleitorado brasileiro, e aí a gente tem de tudo nesses 30%, a gente tem evangélicos mais tradicionais, de igrejas mais tradicionais, batistas, presbiterianos, e a gente tem também as chamadas igrejas neopentecostais, estas com pastores que pedem votos, que dizem em quem os seus fiéis devem votar nos cultos lotados de domingo, e ali muita gente que vai ouvindo vai seguir a orientação do seu líder religioso, do seu pastor. Então, eu não vejo hoje nenhum líder político ignorando essa parcela do eleitorado, de prefeitura à presidência da República. Você hoje, para fazer uma campanha, você precisa frequentar igrejas católicas e, mais ainda, nos últimos 2 pleitos, igrejas evangélicas. Houve, sim, uma votação expressiva quando a gente olha para o parlamento. Nós temos cerca de 20% da Câmara hoje que se diz evangélica e 16% do Senado. É menor do que o líder da bancada evangélica, o atual, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, vislumbrava. Ele vislumbrava a mesma quantidade de evangélicos do país. Ele queria que os 30% do eleitorado evangélico se traduzisse com 30% de parlamentares evangélicos no Congresso. Por que eu digo cerca de 20% e cerca de 16%, para o nosso ouvinte entender? Porque
é difícil fazer essa conta ainda para o próprio Sóstenes Cavalcante. Eu conversei com ele recentemente, ele me dizia isso, porque uma coisa é você se apresentar como alguém na bancada evangélica, outra coisa é você ser evangélico de verdade. Seria ali o evangélico praticante ou não praticante, ou o evangélico que pisou uma vez na igreja, ou o evangélico que tem uma mãe, uma avó que frequenta a igreja, né? Porque para muitos desses políticos também ficou fácil dizer que é evangélico, né? A gente nunca viu Ciro Nogueira, Arthur Lira e outros expoentes do centrão bolsonarista nos últimos 2, 3 anos, sobretudo, a gente não sabia que essas figuras eram evangélicas, né? E eles acabaram ali participando junto com o presidente Bolsonaro desses eventos evangélicos. E sem contar com aqueles outros políticos que, enfim, são católicos, mas também se dizem evangélicos, mas também frequentam a maçonaria, mas também frequentam não sei o quê, e aí fazem ali aquela salada de fruta, e aí se perguntar o que ele vai dizer que é católico, vai dizer que é evangélico, vai dizer que torce pro Flamengo, vai dizer o que for mais fácil ali de responder. Tem um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Guilherme Galvão Lopes, que para a BBC News ele fez uma conta. Ele disse que a bancada evangélica diminuiu de 2018 para 2022, mesmo que ainda tenha um número considerado hoje. Segundo ele, em 2018 foram eleitos 84 parlamentares e agora, em 2022, algo entre 60 e 65. É claro que nós vamos ter aí expoentes realmente evangélicos e assim colocados no parlamento a partir do ano que vem. É o caso talvez mais emblemático da senadora Damares Alves, que teve uma votação bastante expressiva no Distrito Federal e foi a senadora eleita do DF, ela que é ex-ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família do governo de Jair Bolsonaro. Os evangélicos caminharam e abraçaram Jair Bolsonaro nesses últimos 4 anos, como eu disse agora há pouco. Eu vou me apegar somente a 2 grandes líderes evangélicos para dar esse exemplo para o nosso ouvinte e falar um pouquinho do que eles fizeram nessa semana longa que nós estamos encerrando hoje. O Silas Malafaia, que é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele não apenas apoiou o governo, eu diria que praticamente ele fez parte do governo. Ele viajava com Jair Bolsonaro no avião presidencial, em algumas agendas. Ele chegou a discursar em alguns eventos políticos de inaugurações no Nordeste, o Silas Malafaia. Ele chegou a dizer que iria orar, não sei se você, Mauro, Michele, nosso ouvinte, se recorda de um vídeo recente que ele dizia que iria orar para que as urnas apresentassem problema, caso, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não lembro muito bem a frase exata, mas era: se Lula ganhar, nós vamos pedir para que as urnas paralisem e o resultado não seja contabilizado, algo nesse sentido. E nesta semana, em entrevista à Folha de São Paulo, Silas Malafaia disse que está orando e vai orar pelo presidente eleito Lula, porque esse é o papel dele como igreja, porque ele segue a Bíblia, que pede que as pessoas orem, né, intercedam, rezem pelos seus governantes. E ele disse a seguinte frase: até os idiotas do PT tentaram usar contra mim, mas sempre que a igreja não apoia ninguém, quem apoia somos nós. A igreja é uma instituição que está acima de tudo. E aí ele disse que queria que o Bolsonaro ganhasse, mas que se o Lula ganhou, não vai ter outro jeito, vai ter que tocar o barco. Sobre legitimidade ou não do sistema eleitoral e do resultado do segundo turno do último domingo, o Silas Malafaia disse: eu não embarco em aventura de ninguém sem provas. Teve roubo, então prova, compadre, fecho aspas para o Silas Malafaia. O outro líder, segundo e último líder que eu trago como exemplo, é o próprio Edir Macedo, que comanda aí a gigante Igreja Universal, que tem ali o Partido Republicanos como um dos seus braços. Eles não gostam de dizer isso publicamente, é interessante isso, né? A gente conversa até com os deputados republicanos, alguns não gostam que a gente diga que é um partido ligado à Igreja Universal. O próprio Marcos Pereira, presidente da Legenda, que é deputado federal para São Paulo, certa vez me corrigiu, disse: não, Diego, você não pode dizer que é um partido ligado à Igreja Universal. Mas por que, deputado, não é? Ele: não é, mas é porque nós temos hoje muitos católicos também que fazem parte do Partido Republicanos. Eu falei: não, sim, eu não estou dizendo que é um partido 100% evangélico, de fato não é. Mas é um partido que nasceu ali nas bases da Igreja Universal e ela tem influência, não é pequena, sobre esse partido. Edir Macedo também
colou no Bolsonaro, talvez de maneira menos visível e menos explícita do que o Silas Malafaia. Acho que como o Silas Malafaia, poucos outros pastores colaram. A gente tem ali o André Valadão, da Igreja da Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, e alguns outros pastores talvez menos conhecidos do público leigo, do público que não é evangélico. E o Edir Macedo fez uma coisa mais discreta, mas sim estava caminhando com Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. E ele gravou uma live, né, gravou um vídeo nas redes sociais, dizendo que votou contra Lula, mas vamos colocar a cabeça no lugar, a escolha da maioria que votou em Lula. Não podemos ficar com mágoa, temos de ter o perdão a Lula, defendeu o Edir Macedo. Eu conversei ontem com 2 deputados reeleitos, marcadamente da bancada evangélica. Nós vamos ouvir agora, são declarações curtas para a gente finalizar essa coluna de hoje. A gente começa ouvindo o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, que é da Assembleia de Deus. Bom dia, deputado. Olá, meu amigo Diego Amorim. Olá, ouvintes da Nova Brasil FM em todo o nosso Brasil. É bem verdade que com o advento Bolsonaro nós tivemos o crescimento da ideologia de direita e esquerda em nosso país. É claro que a linha evangélica cristã sempre foi tendenciosa a estar sempre do lado da direita e, é claro, tivemos cada um seu posicionamento pessoal. Existem algumas bandeiras que são defendidas pelo caso Bolsonaro, pela direita, que elas somam conosco, são bandeiras que nós defendemos. Então nós temos que agora estarmos nos portando dignamente como pessoas, cidadãos comuns dentro da democracia. E é claro, eu quero deixar bem claro que eu particularmente não concordo com nada desses movimentos que estão acontecendo de interdição, está proibindo as pessoas, tirando o direito de ir e vir. Agora, amigo, se caso contrário venha a ser comprovado que houve irregularidades, então, claro, vamos lutar para que seja feita a devida justiça dentro do processo legal. Concernente a meu mandato parlamentar, estarei somando aí com o Brasil. Aquilo que for bom para o Brasil, estarei votando. Aquilo que ferir os princípios que nós defendemos, aí não votaremos. Um abraço, meu querido Amorim, todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Aí, o pastor Eurico deixa ali uma dúvida, né, sobre o resultado da eleição. Diz que agora, amigo, se vier ser comprovado que houve irregularidade, até agora nós não temos nenhum indício, nenhuma sinalização, nem nada nesse sentido de possível irregularidade no pleito, a não ser aquilo que está circulando no universo paralelo, né? Nem o próprio Bolsonaro trouxe à tona nada até agora, né? O segundo deputado é também um pastor, é o Ottoni de Paula. Ele inclusive chegou a ser investigado, entrou aí em um desses inquéritos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Ele que atualmente está no MDB do Rio de Janeiro, também foi reeleito. Bom dia, deputado Ottoni. Quero saudar você, Diego Amorim, quero saudar os ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Na verdade, esta derrota que nós tivemos se deve a erros que nós cometemos e também se deve à grande oposição que o presidente Bolsonaro sofreu ao longo desses anos. E uma diferença dessa de votos mostra que, na verdade, ganhou esse processo quem errou menos, não é? Sobre a pergunta se os evangélicos saíram perdendo deste processo eleitoral, não. Para você ter uma ideia, 40% da igreja evangélica no Nordeste votou em Lula. Portanto, o que uniu os evangélicos ao presidente Bolsonaro foi a pauta ideológica e a pauta conservadora. Isso a igreja se envolveu no seu exercício da cidadania, mas nós tivemos pessoas dentro da igreja, não foram poucas, que votaram também no ex-presidente, agora presidente eleito, Lula. Está aí o deputado Ottoni de Paula, ele faz ali uma autocrítica, né? Diz que cometeram erros e que por isso essa diferença apertada de votos entre Lula e Bolsonaro, de pouco mais de 2 milhões de votos, seria uma eleição que levaria quem errasse menos na avaliação do pastor e deputado Ottoni de Paula. Então a campanha do Bolsonaro errou menos. Queria concluir dizendo o seguinte, Mauro Michel, eu tenho conversado informalmente com algumas pessoas dizendo o seguinte: a gente vai ter um Congresso mais conservador do que o anterior. De maneira geral, foram eleitos ali muitos parlamentares que defendem a dita pauta conservadora.
E eu dizia para alguns colegas informalmente nos últimos dias, eles olharam torto para mim, mas eu sustento aqui no ar com vocês. Eu acredito que algumas pautas de costume, as chamadas pautas ideológicas, tenham até mais chance de avançar nesta legislatura que vai se iniciar com o novo governo Lula do que se o Bolsonaro fosse reeleito. E digo por quê? Porque com o Bolsonaro nesses 4 anos, as pautas conservadoras elas não avançaram no parlamento. Tudo bem que teve pandemia, teve guerra na Ucrânia, o presidente ficou envolvido com a reeleição, a base dele não se envolveu em torno dessas pautas, porque era uma base muito heterogênea, era uma base que tinha ali os ideológicos, mas era uma base que também tinha o centrão bolsonarista que estava ali e que hoje, como nós avisamos aqui ao longo dos últimos meses no Nova Manhã, hoje já estão com o Lula. Agora não, agora talvez essa base ideológica e conservadora do Congresso Nacional, do Parlamento, vá querer dar ao Palácio do Planalto, que terá como comandante o Lula, uma resposta e um posicionamento para dizer, olha, em oposição a você e apesar de você, nós vamos aprovar aqui o homeschooling, por exemplo, né? Então, eu vejo sim, podem me cobrar um pouco mais à frente, mas eu vejo aqui uma análise que eu faço, chances até maiores de as pautas conservadoras avançarem num novo governo Lula do que eventualmente se o Bolsonaro fosse reeleito. Mauro Michele. Diego Amorim, diariamente aqui com a gente no Conexão Brasília. Obrigado, Diego. Bom fim de semana para você. Um abraço, até segunda. Valeu.